Bom pessoal, olá a todos. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar dois pontos, estranhos aqui em Êxodo. Duas curiosidades, na verdade, que eu acho que vai ser bem interessante. Lembrando, quem puder já deixa o like aí no vídeo, tá? Isso vai estar ajudando o canal, ativa o sininho. Vocês conhecem já o lenga-lenga do YouTube, né? Então vamos lá, eu já estou em Êxodo 32, tá? Partes que são coisas da lei eu estou pulando porque não é relevante, tá? Aqui nós voltamos à narrativa lendária do Êxodo. Diz assim, ó: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe. Então Moisés subiu no monte, ele estava demorando lá em cima, aí o povo cercou Arão e disse: Levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Aqui nós temos um ponto curioso nessa passagem, que o povo está pedindo para Arão fazer deuses, O que prova, ou seja, a própria Bíblia prova que deuses são criações humanas. Mas por que o povo que viu tantas maravilhas, praga do Egito, mar se abrindo, recebeu maná do céu, pede para Arão fazer deuses? Meio estranho, né? Só porque Moisés estava demorando? Então dá a impressão que esse povo não viu nada daquilo, daquelas maravilhas. Eu acho que até um ateu, se visse maravilhas tão grandes, ia acreditar naquele Deus. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Não é um motivo bastante para isso, mas segundo a narrativa bíblica, foi o que aconteceu. Continuando nossa leitura crítica. Aí Arão vai lá, pega os brincos das pessoas, faz um bezerro de ouro no meio de um deserto, já falei disso no outro vídeo. E aí Deus fica irado com Arão. Deus fala assim, ó: Disse mais o Senhor a Moisés: Eu tenho visto a este povo, e esse que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. O que Deus está dizendo aqui para Moisés? Olha, Moisés, o meu furor vai se acender, eu vou exterminar todo aquele povo que está lá embaixo, e eu vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. É isso que está escrito aqui na Bíblia. Êxodo 32, Deus ia matar todo mundo e fazer uma grande nação a partir de Moisés. Só que é curioso dois pontos aqui, Primeiro que ele já tinha feito essa promessa para Abraão. Aqui, ó: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora, se Deus matasse todo mundo ali no deserto, ele estaria matando os descendentes de Abraão. E aí como é que fica a promessa de Abraão aqui? Foi em vão? A Bíblia não fala que Deus não muda, que não tem nem sombra de variação? A própria tradição judaica fala que Deus nunca volta atrás num decreto positivo, só num decreto negativo. Aqui Deus fez um decreto positivo, uma promessa para Abraão que ele ia fazer dele uma grande nação. Só que se ele matasse aquele povo, ele ia fazer de Moisés uma grande nação, sendo que no Moisés só corresponderia à tribo de Levi. Então fica meio estranho isso. E fora que essa mesma promessa, nós vemos aqui para Agar, quando ela foi expulsa, a partir de Ismael. Ergue-te, levanta-te o menino e pega-lhe pela mão, porque dele, de Ismael, farei uma grande nação. Então isso soa meio estranho na Bíblia até, pessoal, porque parece um tipo de barganha, Sendo que a própria Bíblia fala que Deus não barganha com seres humanos. Mas a promessa é a mesma, para Abraão, para Agar e para Moisés. Eu vou fazer de você uma grande nação. Estranho, né? Aí Moisés intercede pelo povo. Moisés diz assim, ó: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor. Aqui também eu não entendi esse pronome aqui, seu Deus. Meio estranho, Mas enfim. Ó Senhor, depois eu vejo no hebraico. Ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. É curioso nessa intercessão aqui de Moisés, que dá a impressão que Deus está preocupado com o que os outros vão pensar dele. Os egípcios vão falar mal do Senhor, eles vão zombar do Senhor, porque o Senhor tirou o povo só para matar eles aqui no meio do deserto. Então é meio curioso essa narrativa que o autor faz, desses diálogos estranhos entre Deus e Moisés, entre Moisés e a suposta divindade. Porque, primeiro, Moisés consegue convencer a divindade, e o argumento de Moisés é o argumento de: olha, eles vão falar mal de você. Se fosse hoje em dia, o argumento das pessoas seria: mas e o PT? E o PT, hein? Brincadeira, pessoal. É o argumento. Se eu ganhasse R$1 para cada vez que eu escuto isso, eu tava rico, viu? Aí continuando. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, venha para mim. Então Moisés falou: quem quiser continuar seguindo a Deus, vem comigo. Então se ajuntaram a Moisés todos os filhos de Levi, os levitas. Então toda a tribo de Levi foi lá e ficou junto de Moisés. Beleza.
E disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu vizinho. E os filhos de Levi, os que se juntaram com Moisés, toda a tribo de Levi, fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Quer dizer, os levitas foram lá e foram matando os membros das outras tribos. Aqui ele não especifica quantas pessoas tinha ao todo, né, naquelas outras tribos, mas diz que morreram 3.000 homens. Mas praticamente o que Moisés está fazendo é o mesmo que Deus ia fazer e que Moisés intercedeu. Eu vou matar aquele povo e vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Aí Moisés vai lá e faz praticamente o mesmo que ele pediu para Deus não fazer. Ele separa só os levitas, que coincidentemente é a tribo dele, né, uma grande coincidência, e manda matar os outros, que morreram 3.000 homens das outras tribos de Israel. Curioso, né, pessoal? E agora vem outra questão interessante, pessoal, que é a questão da nudez, né? Daria até um tema para um outro vídeo isso daqui, ó. Porque vendo Moisés que o povo estava despido, ou seja, o povo estava pelado ali no deserto, tiraram toda a roupa, ficaram nu. Porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos. Qual é a ideia que o autor está transmitindo aqui, pessoal? Ele está transmitindo que ficar nu, pelado, era uma coisa vergonhosa. Ou seja, o povo estava despido para a vergonha entre os inimigos, que é quando os outros povos vissem os hebreus pelados, ia ser humilhante para eles, ia ser um sinal de humilhação. Eles estariam se humilhando, talvez para tentar voltar para o Egito ou algo do tipo. Mas a ideia central é que na Bíblia hebraica, a impressão que dá é que nudez não era bem vista, era sinal de humilhação. Que nem, por exemplo, aqui na passagem de Noé, quando Noé se embriaga. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez do pai. Você vê que eles foram de costa, só para não ver o pai pelado. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não vira a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, com aquela ressaca danada, e soube que seu filho menor lhe fizera. Então disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Por quê? Porque não era uma coisa legal você ver alguém pelado. Essa é a ideia que o Antigo Testamento tenta transmitir. Só que quando chega no Novo Testamento, isso parece que já é uma coisa completamente natural. Parece que já não tem mais esse pudor, ou essa humilhação ou vergonha de andar pelado em algumas passagens. Que nem, por exemplo, aqui em João diz assim, ó: Levantou-se da ceia, aqui é Jesus. O que Jesus fez quando ele acabou a ceia? Ele tirou as vestes, ele ficou pelado. E, tomando uma toalha, cingiu-se, quer dizer que ele enrolou a toalha na cintura, mas ele estava pelado porque ele tirou as vestes. Só que aí depois de enrolar a toalha, ele deitou a água numa bacia, aí ele começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar os pés com o quê? Com a mesma toalha que ele tinha colocado na cintura. Então, se ele estava usando a mesma toalha para secar os pés dos discípulos, ele estava nu, despido. O que é estranho, porque esse era um motivo de vergonha, de humilhação ali no Antigo Testamento. Não era uma coisa natural. Já que nós temos outros dois personagens nus no Novo Testamento. Primeiro é um jovem desconhecido, né, segundo Marcos, que diz assim, ó: E um certo jovem o seguia Jesus, envolto em um lençol sobre o corpo nu. Então era o jovem que estava peladão, só tinha um lençol sobre o corpo dele. E lançaram-lhe a mão, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Curioso, né? Muito estranho isso. Noé amaldiçoou o próprio neto por causa da nudez. O povo ali ficou pelado no deserto em sinal de humilhação. Mas aqui no Novo Testamento parece que é uma coisa corriqueira. Por exemplo, aqui em João 21,7, Pedro estava pescando pelado. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica. Por quê? Porque ele estava nu e lançou-se ao mar. Então vocês viram como tem uma diferença enorme entre o Novo e o Velho Testamento? Até os conceitos, né, as óticas mudam completamente. Então é isso aí, pessoal. Mais duas curiosidadezinhas aqui. Depois a gente vai continuando mais, tá aí, falando de outros temas também no canal. Gostou do vídeo? Deixa um like aí que vai estar ajudando. Quem puder comentar, comenta. Ativa o sininho do canal para ser notificado. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.